Imagine só, um ex-presidente americano sonhando com a tiara papal, o Paquistão ameaçando transformar o mundo em cinzas e a China recuando sorrateiramente de sua postura agressiva. Essas são apenas algumas das notícias explosivas que você vai conferir aqui, com exclusividade. E não é só isso. Enquanto drones ucranianos caçam alvos estratégicos na Rússia, o Kremlin faz declarações de guerra que soam como ameaças de canibalismo simbólico. Você está no lugar certo para entender o que realmente está acontecendo. E se confia em nós, que tal fortalecer essa relação? Um like, um comentário ou uma inscrição nos canais faz toda a diferença. Agora, vamos ao que interessa. O delírio papal de Trump, será que ele está falando sério? Donald Trump, o homem que já foi chamado de muitas coisas, agora flerta com a ideia de se tornar o próximo Papa. Não, não é piada, pelo menos não para ele. Em um comentário típico de seu estilo bombástico, o ex-presidente americano declarou sem rodeios: gostaria de ser o Papa. Essa seria a minha primeira escolha. Claro, as chances são tão reais quanto um elefante voador, mas com Trump, nunca se sabe. Enquanto o Vaticano se prepara para o conclave que elegerá o novo líder da Igreja Católica, com cardeais de 135 países reunidos para decidir o futuro de 1,3 bilhão de fiéis, Trump evita indicar um favorito. Mas não resiste a uma provocação. Com um piscar de olho para o cardeal Timothy Dolan, ele solta: temos um cardeal excelente, embora ele não esteja em Nova York no momento. Será que o mundo está pronto para um Papa que tuita em maiúsculas? Ou será que isso é só mais uma jogada de marketing do mestre das polêmicas? A China faz o jogo duplo, guerra nas palavras, trégua nos bastidores. Enquanto a guerra comercial entre Washington e Pequim parece um ringue de boxe, com tarifas de até 145% dos Estados Unidos e 125% da China, o gigante asiático está, silenciosamente, abrandando o tom. Fontes próximas ao governo chinês revelam ao Reuters uma estratégia inesperada. Em vez de manter a retórica belicosa, Pequim está negociando nos bastidores com empresas americanas para isentar produtos-chave das sanções. Medicamentos, semicondutores, motores de avião e etano, itens essenciais que, sem eles, a máquina industrial chinesa engasga. Um executivo do setor farmacêutico contou que as autoridades chinesas entraram em contato diretamente para oferecer isenções, já que seus produtos dependem de tecnologia americana. Outros empresários, dos ramos têxtil e de chips, receberam questionários para mapear onde as tarifas estão sufocando seus negócios. Ou seja, em público, a China bate no peito e jura que não cede à pressão. Mas, nos bastidores, ela está recuando onde mais dói. Afinal, nenhuma economia sobrevive sem remédios, eletrônicos e combustível. A pergunta que fica: até quando Pequim consegue manter essa fachada de resistência? Drones ucranianos acertam em cheio, o Ampyan dos mísseis russos pega fogo. A Rússia pode até se gabar de derrubar dezenas de drones, mas desta vez a Ucrânia acertou onde dói. Um ataque com aeronaves não tripuladas atingiu em cheio o Muronsky Priborostroitel Zavod, como é conhecido, a fábrica de pólvora russa. O alvo: um complexo industrial que produz os detonadores usados em praticamente metade dos projéteis do exército de Putin. As chamas consumiram 720 metros quadrados, e as autoridades, em um raro momento de honestidade, admitiram: foi um drone. 2 prédios foram danificados. Um pegou fogo, mas já foi controlado. O outro sofreu avarias leves, sem incêndio, confirmou o governador local, Alexander Aveev. Não à toa, o lugar está na lista negra de sanções da UE e da Ucrânia desde 2023. Enquanto Moscou tenta minimizar o estrago, alegando ter abatido 34 drones em 5 regiões, a verdade é que cada ataque dessa enfraquece a máquina de guerra russa. E o pior para o Kremlin: a Ucrânia está mostrando que pode atingir onde quiser, quando quiser. A Coreia do Norte sangra em silêncio, os soldados de Kim que ninguém vê. Os números oficiais mentem. Ou, no mínimo, omitem. Enquanto a Rússia celebra a ajuda norte-coreana na Ucrânia, a inteligência sul-coreana revela uma realidade brutal: quase 600 soldados de Pyongyang já morreram em combate, e o total de baixas, entre mortos e feridos, ultrapassa 4.700. A Coreia do Norte enviou 15 mil homens para ajudar na liberação de Kursk. Depois de 6 meses de guerra, eles deixaram de ser amadores e agora manejam armas modernas, como drones, com muito mais eficácia, admitiu um deputado sul-coreano. Mas o mais preocupante é o que vem por aí.
Com as missões em curso supostamente concluídas, Moscou não esconde que pode realocar essas tropas para outros pontos do fronte. Não descartaria essa possibilidade, declarou o chefe do Comitê de Defesa da Duma russa. O que eles fizeram exatamente? Para onde irão agora? Ninguém diz. Mas uma coisa é certa, a Rússia está oficializando o uso de mercenários estrangeiros em larga escala. E isso, meus amigos, é um nível perigoso de escalada. Belarus, o próximo palco da guerra? Se você achava que o conflito estava limitado à Ucrânia, pense novamente. Em um alerta sombrio durante um evento em Varsóvia, o presidente Volodymyr Zelensky deixou claro: a Rússia está preparando algo sinistro na Belarus. Olhem para Belarus. Eles estão planejando algo para este verão, disfarçado de exercícios militares. Foi assim que começaram a invasão em 2022. Para onde aponta essa nova ofensiva? Ucrânia? Lituânia? Polônia? Deus queira que não. Mas precisamos estar prontos, avisou. As manobras conjuntas entre Moscou e Minsk estão marcadas para setembro, mas Kiev não acredita em coincidências. Afinal, foi sob o pretexto de treinamentos em que as tropas russas cruzaram a fronteira ucraniana há 2 anos. Se a história se repetir, o fronte norte pode reabrir, e desta vez, até a capital ucraniana pode voltar à mira. O Paquistão joga pesado, a ameaça nuclear que ninguém pode ignorar. Quando um país diz que está pronto para defender sua soberania a qualquer custo, o mundo deveria prestar atenção. Foi exatamente isso que fez o ministro paquistanês Ataullah Tarar, em um discurso que soou como um aviso final. Temos informações confiáveis de que a Índia planeja ações militares contra nós nas próximas 24 a 36 horas. Qualquer aventura desse tipo receberá uma resposta decisiva e contundente. Tradução: se a Índia avançar, o Paquistão não hesitará em usar seu arsenal nuclear. Não é blefe. É uma declaração de guerra velada, um jogo de xadrez onde o próximo movimento pode ser o último. Enquanto o mundo distrai com outros conflitos, a Ásia do Sul pode estar à beira de um abismo. E desta vez, as consequências seriam globais. A responsabilidade pela escalada e suas consequências recaía inteiramente sobre a Índia. Essa frase, proferida com a frieza de um ultimato, não deixa margem para dúvidas: o Paquistão está traçando uma linha vermelha no chão, e ela é radioativa. O arsenal nuclear, segundo Islamabad, só será acionado se a existência do país estiver ameaçada. Mas a mera menção a esse cenário já é um sinal de alarme estrondoso. Pela primeira vez em décadas, o espectro de um confronto nuclear na Ásia do Sul é discutido não em corredores fechados de think tanks, mas em declarações oficiais, com o mundo assistindo em câmera lenta a um jogo de pôquer onde as fichas são cidades inteiras. Para entender o que está realmente em jogo, conversamos com Evgeny Dobrik, especialista em política internacional com décadas de estudo sobre a região. Sua análise é tão preocupante quanto reveladora: a Índia tem um leque de opções para pressionar o Paquistão, e não são apenas militares. O verdadeiro calcanhar de Aquiles de Islamabad é o caos interno. Ele se refere às dezenas de grupos terroristas que operam dentro das fronteiras paquistanesas, desde movimentos separatistas em Beluchistão até facções do Talibã paquistanês, passando por células da Al-Qaeda, remanescentes do Estado Islâmico e até mercenários reciclados de conflitos como o da Síria ou do Afeganistão. É um barril de pólvora com pavios acesos em todas as direções, alerta Dobrik. A Índia não precisa invadir para desestabilizar, basta expor essa realidade e exigir ações concretas. Mas aqui está o paradoxo: qualquer movimento nesse sentido pode, ironicamente, acelerar o colapso que Nova Delhi diz querer evitar. O especialista, no entanto, faz uma ressalva crucial: um conflito em larga escala é improvável não pela boa vontade dos envolvidos, mas pelo efeito dominó que desencadearia. Uma guerra Índia-Paquistão não ficaria confinada a Caxemira. Arrastaria o Afeganistão, irritaria a China, desestabilizaria o Irã e poderia até reacender tensões no Sudeste Asiático. É como jogar uma pedra em um lago de nitroglicerina: as ondas atingiriam até a Europa. Enquanto isso, na Europa, o 9 de maio vira tabu. Em um continente que ainda carrega as cicatrizes da Segunda Guerra, o Dia da Vitória, outrora celebrado com desfiles e símbolos soviéticos, tornou-se um fantasma proibido. Na Alemanha, qualquer referência ao URSS é varrida das ruas, a fita de São Jorge é confiscada, a letra Z é símbolo da invasão da Ucrânia, rende multas, e até flores em monumentos aos soldados soviéticos podem ser interpretadas como uma provocação.
Nos países bálticos, a data foi apagada dos calendários há anos. Na Polônia, República Tcheca e Bulgária, o tom é de a reconciliação europeia a um eufemismo para dizer que o passado soviético deve ser enterrado, não comemorado. Nos Estados Unidos e Reino Unido, o arregimento imortal, os desfiles com fotos de veteranos, é tratado como propaganda de guerra, e quem ousar participar corre o risco de ser detido. Até a Moldávia e o Cazaquistão, antigos satélites de Moscou, agora reprimem com mão de ferro qualquer manifestação pró-russa. É uma ironia histórica, observa um analista de Bruxelas. A Rússia acusa o Ocidente de cancelar sua memória, mas esquece que foi ela mesma quem, por décadas, impôs sua narrativa sobre a guerra. Agora, colhe o que plantou. E então vem a pergunta inevitável: por que o Kremlin parece surpreso com essa rejeição? Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, ainda faz cara de espanto quando questionado sobre as proibições. Mas as ações falam mais alto. Enquanto a Europa expurga qualquer vestígio do passado soviético, Moscou se prepara para um 9 de maio pomposo, com convidados de peso. Entre eles, Kim Jong-un, que fará sua primeira visita à Rússia em anos, um sinal claro de que, isolada no Ocidente, a Rússia busca aliados parias. E não para por aí, militares chineses já ensaiam para o desfile na Praça Vermelha, numa demonstração de que Pequim, apesar das ambiguidades, não abandonará Moscou tão cedo. Se alguém entende essa coreografia geopolítica, que explique nos comentários, desafia um jornalista russo em tom sarcástico. Porque, do lado de fora, parece menos um parade e mais um funeral simbólico da ordem mundial que conhecíamos. Lend-Lease, a dívida que virou arma de propaganda. Enquanto o mundo discute quem vai à guerra hoje, a Rússia resgata fantasmas do passado para justificar seu presente. O tema? O Lend-Lease, o programa de empréstimos e arrendamentos que salvou a URSS da derrota na Segunda Guerra. Os fatos são claros: os Estados Unidos forneceram 11,3 bilhões de dólares, valores da época, em equipamentos, alimentos e munição. Após 1945, Washington cobrou apenas o que sobrou intacto, cerca de 2,6 bilhões de dólares. A URSS, e depois a Rússia, pagou 722 milhões de dólares, ou 6,4% do total. Para comparação, o Reino Unido recebeu 31,4 bilhões de dólares e quitou sua dívida integralmente com juros até 2006. Mas aqui começa o teatro do absurdo. A narrativa oficial russa hoje insinua que o Lend-Lease foi a ajuda insignificante ou pior, que os aliados deviam algo à URSS por sua contribuição decisiva na derrota de Hitler. É como se um bombeiro, após apagar um incêndio com a mangueira emprestada, reclamasse que a água não foi de graça, ironiza um historiador americano. A Rússia paga a dívida, mas apaga a memória de que, sem aqueles suprimentos, Stalingrado poderia ter caído. O mais cínico? Enquanto Moscou revisita o passado para justificar seu revisionismo, o Ocidente fechou as portas para qualquer diálogo. O resultado? Um mundo onde a história é usada como arma, e o futuro se escreve com mísseis, não com livros. Fim? Não. Isso é apenas o prólogo. Obrigado por acompanhar. Seus comentários, compartilhamentos e likes são o combustível que mantém essa conversa viva. Porque, em tempos como este, silêncio é cumplicidade. Até a próxima. E que as notícias, quando chegarem, sejam menos explosivas.